A vida de Liam nunca foi nada de especial. Era só mais um funcionário cansado, feio, azarado, preso numa rotina entediante, arrastando os mesmos dias sem graça, sem esperança de que algo empolgante sequer acontecesse. Até que, um belo dia, no meio do expediente, ele simplesmente cochila no trabalho. Só que quando abre os olhos de novo, não está mais sentado na sua mesa. Ele desperta dentro de uma mansão enorme, cheia de convidados chiques, nobres, criados e gente bebendo numa festa toda montada. Uma criada está ali, ao seu lado, tentando fazê-lo levantar e avisando que ele precisa ir saudar todo mundo na festa. Liam está completamente perdido. Nada, absolutamente nada ao redor parece normal. Então, seu primeiro pensamento é: isso só pode ser um sonho. Depois, ele repara num espelho e olha para dentro dele. E o que vê o congela na hora. Em vez do seu rosto adulto e exausto de sempre, o reflexo mostra um garotinho. Antes que consiga entender qualquer coisa, um homem que parece ser seu pai se aproxima e manda ele parar de agir de forma estranha, porque tem gente vendo. Pouco a pouco, Liam entende a verdade. De algum jeito ele foi reencarnado, ou transportado, para outro mundo. Nessa vida, ele é o quinto filho da família nobre Hamilton. A festança toda é por causa do nascimento da sua irmãzinha, o que é um baita acontecimento, já que a família já tinha 4 filhos homens antes dela. Liam tenta dormir de novo, na esperança de voltar para sua vida original. Mas quando acorda, ainda está preso naquele corpo de criança. Mais tarde, ele sai para uma sacada, e a criada explica que toda aquela terra à sua frente pertence à família dele. Liam fica chocado com a riqueza toda, mas, depois de conversar com os irmãos mais velhos, descobre que a situação não é tão perfeita quanto parece. O irmão Bruno explica que as famílias nobres daquele reino precisam servir o país de alguma forma útil. Se não conquistarem nada de importante, podem perder o título e virar plebeus, assim, sem cerimônia. E a família Hamilton já está em perigo, porque o pai deles não fez nada de relevante nem depois de 3 gerações com título de nobreza. O irmão mais velho, Albrevit, também tentou conquistar reconhecimento, mas fracassou feio, o que só piorou ainda mais a posição da família. Enquanto Liam ainda está absorvendo essa nova vida, um professor de magia entra com um livro debaixo do braço. No instante em que Liam vê aquilo, fica todo empolgado, porque esse mundo tem magia de verdade. Bruno avisa que magia não é fácil e que só pouquíssimas pessoas conseguem usá-la. Mas Liam está curioso demais para escutar. Ele pede na hora para a criada levá-lo até a biblioteca. Lá dentro encontra livros de feitiços e agarra um sem pensar 2 vezes. Estuda um feitiço básico de fogo e tenta lançá-lo. Para sua surpresa, uma pequena chama aparece na sua mão. Não é nada poderoso, mas já prova que ele consegue usar magia. A criada o parabeniza, e Liam corre até o pai para pedir mais livros de magia emprestados. O pai, mal se importando, apenas diz que ele faça o que quiser, e Liam aproveita isso ao máximo. Todos os dias treina sozinho no quarto. Pouco a pouco seu controle melhora. Depois de mais ou menos 1 mês, ele já consegue usar magia de fogo sem nem precisar consultar o livro. Bruno fica chocado, porque a maioria das pessoas precisa de 1 ano só para lançar feitiços simples sem ajuda. Bruno até tenta usar o livro ele mesmo, mas falha até com as instruções na mão. Vendo o talento de Liam, ele diz que a magia pode ajudá-lo a subir na sociedade. Liam não é obcecado por status social, mas continua querendo aprender mais. Volta à biblioteca e escolhe, dessa vez, um livro de magia de gelo. No caminho de volta, o pai pergunta se ele realmente aprendeu magia. Liam fica nervoso e, sem querer, solta um pouquinho de magia de gelo. O pai não parece nada impressionado, então Liam decide mostrar algo mais forte. Lança um feitiço de corte de fogo sem o livro, e isso, finalmente, choca o pai. De repente, ele fica muito mais solícito e permite que Liam leve quantos livros de magia quiser. Animado, Liam vai até a floresta. Ali, encontra um homem estranho de casaco branco, que pergunta se ele pertence à família Hamilton. Liam confirma que é o 5º filho. O homem então pergunta se Liam veio para capturá-lo, o que só deixa o garoto mais confuso ainda. Liam tenta ir embora, mas o homem o detém, dizendo que pode ensinar-lhe um jeito melhor de usar magia. Isso sim, chama a atenção de Liam na hora. O homem demonstra sua habilidade usando 5 feitiços elementais ao mesmo tempo. Liam fica maravilhado e implora para que ele o ensine. O homem então propõe um teste simples: desenhar um círculo e um quadrado ao mesmo tempo. Liam passa, e o homem explica como controlar vários feitiços juntos. Liam tenta o método e consegue lançar 2 feitiços de fogo simultaneamente. O estranho fica pasmo, porque esse nível de talento é extremamente raro. Liam ainda tenta 3 feitiços de uma vez, mas sua energia mágica se esgota rapidinho. O homem diz que a resistência vai melhorar com o treino, e menciona que o próprio limite dele é bem mais alto, e que ainda está tentando superá-lo. Antes de partir, o homem dá a Liam um anel que guarda muitos livros de magia. Liam testa um feitiço de vento vindo do anel e funciona perfeitamente. Mas quando se vira para agradecer, o homem já desapareceu. Pouco depois, a criada chega dizendo que alguém suspeito foi visto na propriedade.
Liam esconde a verdade e diz que estava sozinho. Depois que ela sai, o homem reaparece, explicando que só havia ficado invisível. Ele manda Liam tentar lançar um feitiço usando o anel. Liam obedece e invoca uma salamandra flamejante, que é imediatamente absorvida pelo anel. Liam percebe, então, que o anel pode guardar tanto feitiços quanto criaturas mágicas. Animadíssimo, começa a criar mais e mais, guardando cada uma dentro dele. Quando olha para trás de novo, o homem já se foi, deixando só um bilhete pedindo que Liam fique de boca calada. Um mês depois, Liam já melhorou bastante. Usa espíritos para fazer carvão e cristais de mana. Bruno o vê trabalhando na floresta e diz que essas habilidades podem ajudá-lo a se tornar independente. Bruno, então, revela que vai se casar com uma família nobre de posição inferior. Mesmo sendo uma família mais pobre, o casamento vai lhe dar mais liberdade e um recomeço. Bruno também avisa Liam sobre o futuro instável da família Hamilton. O pai deles, em certa época, queria uma filha que pudesse se casar com a realeza. Mas, como Liam nasceu homem, esse plano fracassou. Desesperado, o pai reuniu 1000 soldados e atacou o dragão das colinas. Conseguiu selar o dragão, mas perdeu a maior parte das suas tropas. Bruno acredita que a família está perto de cair, então aconselha Liam a garantir o próprio futuro em vez de depender dela. Liam leva o conselho a sério e vai à cidade vender os itens que fez. Depois de ganhar algum dinheiro, come num restaurante de macarrão e, de repente, tem uma ideia de negócio. Volta para casa, mostra o macarrão instantâneo aos criados e eles ficam impressionados. Liam pensa que talvez consiga vender aquilo. Então, procura as lojas locais, mas cada uma delas recusa, porque Albrevit secretamente colocou uma restrição contra ele. Albrevit está com ciúmes do talento de Liam e não quer que ele ganhe influência. Em vez de desistir, Liam encontra outro caminho. Ele acabou de aprender um feitiço de armazenamento que consegue guardar muitas coisas e enviá-las para outro lugar. Usando isso de forma criativa, cria uma versão cópia de si mesmo e a envia para outro reino, fora do controle da família Hamilton. Essa versão vende os produtos, guarda o dinheiro no espaço de armazenamento e Liam recolhe tudo do seu lado. Assim, consegue ganhar dinheiro sem que Albrevit possa bloqueá-lo. Enquanto Liam continua treinando, vai ficando mais forte. Um dia, Albrevit pergunta o que ele quer fazer no futuro. Liam percebe que o irmão talvez esteja preocupado que ele queira se tornar o chefe da família, então dá uma resposta segura. Diz que só quer trabalhar e ganhar dinheiro. Albrevit fica satisfeito e se oferece para apresentá-lo à Guilda dos Caçadores. Liam visita a guilda no dia seguinte. Alguns aventureiros riem dele, porque ele parece uma criancinha, mas Liam ignora e vai direto ao mestre da guilda. O mestre diz que, mesmo sendo nobre, Liam precisa aceitar trabalhos de acordo com o seu rank. Para testá-lo, pede que ele ataque. Liam se contém e dispara bolas de fogo de baixo nível ao redor. Mesmo assim, todo mundo fica chocado. O mestre da guilda decide que Liam é forte o suficiente para começar como aventureiro de rank B. Depois de receber seu distintivo, Liam conhece Asuna, uma garota que pede para entrar no seu grupo. Ele aceita e os dois partem para a floresta na primeira missão. Logo, encontram uma criatura gigante parecida com um lobo. Asuna se prepara para lutar, mas mais lobos aparecem e os rodeiam. Liam mantém a calma e usa uma das criaturas mágicas guardadas no anel. Os lobos mordem a criatura, mas ela se expande e os detém, dando a Asuna a chance de acabar com a luta. Voltam com 42 lobos derrotados, deixando a guilda estarrecida. Por conta desse sucesso, o mestre da guilda passa outra tarefa: derrotar um monstro lagarta que bloqueia uma rota comercial importante. Asuna explica que monstros são mais perigosos que bestas comuns, porque carregam pedras mágicas dentro do corpo, que lhes dão poder e habilidades especiais. Quando encontram a lagarta, Liam percebe que o corpo dela é praticamente de metal. Ataques normais não funcionam, e até a magia tem pouquíssimo efeito. Pensando rápido, Liam manda Asuna distraí-la. Assim que o monstro fica na posição certa, Liam abre sua caixa de itens e derruba uma pedra gigante em cima dele, esmagando-o na hora. Depois, voltam com 2 lagartas mortas. O mestre da guilda fica maravilhado, e Liam diz que encontrou a segunda usando uma habilidade de busca de inimigos. Recebem uma bonificação generosa. Poucos dias depois, o pai de Liam e Albrevit vêm à cidade para uma reunião com um nobre importante. Quando esse nobre chega, ele repara em Liam e pergunta sobre o anel. Acontece que aquele professor misterioso era um mago famoso chamado Raymond, e esse nobre o conhecia bem. Querendo testar Liam, ele manda o garoto atacar seu servo com toda a força. O servo cria uma barreira defensiva e Liam lança 11 feitiços juntos. Seu ataque quebra a barreira e machuca o servo. Em vez de se irritar, o nobre solta uma risada e diz que Liam já é forte o bastante. Pergunta o que ele quer da vida. Quando Liam responde que quer independência, o nobre o cavaleiriza ali mesmo, dando-lhe um caminho para se afastar do controle da família. Mais tarde, praticando a magia de caixa de itens, Liam encontra uma carta de Raymond. Ele diz que deixou um presente de graduação: 100 quilos de ouro escondidos num lago seco. Liam percebe que provavelmente não está em forma de barras,
Então manda a caixa liberar pó de ouro e acerta na mosca. Uma porta escondida se abre embaixo dele, levando a um calabouço. Dentro, Liam encontra um livro antigo de magia e outra carta. Raymond explica que nunca conseguiu usar o livro sozinho e por isso o passou para Liam. Liam começa a treinar os feitiços estranhos ali dentro, falhando várias vezes. Depois de alguns dias, finalmente consegue lançar um feitiço chamado Outro Mundo. Ele cria uma porta para uma dimensão separada, onde Liam pode esconder pessoas ou objetos. Liam entende, na hora, o quanto esse poder pode se tornar útil. Mais tarde, numa missão com Asuna, os dois enfrentam um monstro-sapo. Os ataques de Liam falham, e o sapo se prepara para se autodestruir. Sem escapatória, Liam abre a porta para a outra dimensão e arrasta Asuna para dentro. A explosão destrói tudo ao redor, mas os dois sobrevivem. Asuna percebe que Liam salvou a vida dela, o que a faz questionar a própria força. Quando voltam, o mestre da guilda fica chocado. Aquela era, na verdade, uma missão de rank elevado. Vendo a preocupação de Asuna, ele sugere que ela forme um contrato de familiar com Liam. O contrato a conectaria a ele e ajudaria a fortalecê-la. Asuna aceita, e depois do ritual, ganha uma habilidade única de velocidade. Asuna, então, apresenta Liam a Jodie, uma aventureira experiente. Jodie também forma um contrato com ele e ganha uma habilidade especial. Sua comida consegue curar feridas. Essa habilidade é tão rara que a notícia dos contratos de Liam começa a se espalhar pelo reino. Pouco depois, aquele mesmo nobre convida Liam para um chá. Ele diz que a princesa Scarlet quer ver as companheiras contratadas de Liam se apresentando. Liam recusa, porque vê Asuna e Jodie como amigas, não artistas de espetáculo. O nobre se desculpa, mas Liam não percebe que a princesa Scarlet estava por ali disfarçada, observando tudo. A recusa dele só a deixa mais interessada. No dia seguinte, Liam é chamado para conhecer Scarlet formalmente. Ela pede que ele conte como derrotou as lagartas e o monstro-sapo. Liam explica o que aconteceu, e Scarlet fica impressionada porque ele venceu criaturas tão fortes sem magia avançada. Depois, pede para ver a magia de contrato dele. Liam recusa de novo, dizendo que suas companheiras não são artistas de espetáculo. Em vez de ficar irritada, Scarlet ri. Diz que Liam já a advertiu 2 vezes, e isso já é motivo suficiente para uma recompensa. Concede-lhe o título de barão. Liam fica confuso porque não acha que fez nada digno de uma promoção tão grande, mas Scarlet não se importa. Para ela, tê-la feito rir já foi suficiente. Ela também lhe dá um livro de magia sobre contratos de familiares. Liam fica muito mais entusiasmado com o livro do que com o título, porque para ele, aprender magia nova é a verdadeira recompensa. Depois de se tornar barão, Liam não perde tempo comemorando. Vai direto para a floresta estudar o livro de magia que Scarlet lhe deu. Enquanto está lá, Bruno passa para parabenizá-lo. Ele brinca dizendo que Albrevit deve estar furioso, já que, ao apresentar Liam à guilda, acabou ajudando o irmão mais novo a conquistar um título de mais valor real do que o do pai deles. Liam acha que Bruno está exagerando, já que Barão ainda é menor que o rank do pai. Mas Bruno explica que nobres que conquistam sua posição por mérito próprio são muito mais respeitados do que aqueles que simplesmente herdam um título da família. Então, mesmo que o título de Liam pareça menor, a sociedade pode vê-lo como alguém de maior potencial. Naquela noite, Liam volta para casa e cruza com Albrevit. O irmão mais velho está claramente ardendo de ciúmes. Fala pouco com Liam, mas sua postura já diz tudo. Albrevit está furioso porque Liam está se tornando quem traz honra ao nome Hamilton. Antes de sair andando, deixa claro que vai provar seu valor de alguma forma. No dia seguinte, Liam encontra Asuna e Jodie. Por causa dos contratos, as duas se tornaram extremamente leais a ele e passam a chamá-lo de mestre. A proximidade delas atrai olhares invejosos dos homens da cidade. Então Liam decide que é melhor ir embora rapidinho e levá-las para caçar monstros. Durante a caçada, Jodie mostra o quanto é útil como arqueira. Ela detém os lobos à distância enquanto Asuna usa a velocidade para acabar com eles. Jodie conta a Liam que sua visão ficou muito mais aguçada depois do contrato, perfeita para quem luta com arco. Liam, então, usa um encantamento para melhorar ainda mais a visão dela. Depois disso, ela consegue ver alvos distantes com uma clareza incrível, quase como se tivesse binóculos embutidos nos olhos. Isso a transforma de uma arqueira comum em uma lutadora de longo alcance, e ela fica genuinamente agradecida. Quando voltam para a guilda, o clima está completamente diferente. Todo mundo corre de um lado para o outro, em pânico. Liam pergunta o que aconteceu, e alguém explica que Albrevit causou um desastre. Ele rompeu o selo do monstro trancado nas montanhas Hamilton, e muitos soldados se feriram gravemente por causa disso. Liam entende o motivo na hora. Albrevit queria se destacar e ganhar glória sozinho, mas agiu sem pensar. Liam corre até a montanha e vê soldados feridos por todo lado. Albrevit também está machucado, numa camilha. No instante em que percebe Liam, ele o agarra e insiste que não vai perder. O mestre da guilda o deixa inconsciente na hora, claramente cansado do comportamento imprudente dele. O mestre da guilda explica a situação.
Anos atrás, o bisavô de Liam selou um dragão demônio chamado Radon nas montanhas. Agora que o selo foi removido, o perigo voltou. O próprio Radon está debilitado, depois de tanto tempo preso, mas seus filhotes ainda estão ativos, e são eles que estão atacando as pessoas. O plano é reselar Radon, mas os magos não conseguem fazer isso enquanto os dragõezinhos estiverem no caminho. Então Liam, Asuna e Jodi vão lidar com eles primeiro. No começo, os filhotes de dragão não parecem tão assustadores, porque são menores do que o esperado. Mas, assim que atacam, fica claro que são perigosos. As chamas deles são fortes o bastante para reduzir árvores a cinzas em instantes. Liam tenta usar magia de fogo contra eles, mas se defendem bem. Uma luta normal claramente não vai funcionar. No instante em que os dragões avançam, Liam pensa numa solução diferente. Manda Asuna e Jodi se afastarem, então abre a entrada da sua dimensão de bolso bem na frente dos dragões. Eles avançam sem parar e voam direto para dentro. Liam fecha o espaço na hora, removendo-os completamente do campo de batalha. Com os filhotes fora do caminho, os magos finalmente conseguem começar o ritual do selamento. Asuna e Jodi perguntam que tipo de magia ele usou. Ele explica que o feitiço lhe permite colocar coisas dentro de um espaço separado. Como ainda não o dominou completamente, qualquer coisa presa lá dentro pode desaparecer para sempre. Isso significa que os dragõezinhos não devem mais ser um problema. Então, Liam ouve uma voz dentro da cabeça. É Radon falando com ele. Liam fica chocado, mas Radon está mais interessado nele. O dragão diz que o corpo e a alma de Liam parecem desencontrados, e depois de ler seus pensamentos, percebe que ele veio de outro mundo. Em vez de atacar, Radon fica curioso a respeito de Liam. Pede para acompanhá-lo, para ver que futuro ele vai construir. Em troca, oferece sua força. Liam não sente nenhuma maldade vindo de Radon, então aceita. Radon se transforma em mana e entra no corpo de Liam. Uma marca aparece na mão do garoto e seu poder mágico dispara na hora. Ao testar, ele consegue disparar 11 mísseis mágicos sem precisar de encantamento. Com o encantamento, controla 17 de uma vez. O aumento de poder é enorme, mas a mana de Radon é tão pesada que os magos próximos começam a sufocar. Radon manda Liam puxar a energia de volta para si mesmo. Liam obedece rapidinho, e todos se recuperam. O mestre da guilda o agradece por resolver a crise, enquanto Liam pede desculpas pela confusão causada por Albrevit. Para ajudar os soldados feridos, Liam doa 10 quilos de ouro. Naquela noite, o pai de Liam o agradece por corrigir o erro de Albrevit. Liam pergunta o que vai acontecer com o irmão. O pai responde que Albrevit ficará em prisão domiciliar enquanto decidem o castigo. Liam se sente mal e vai até perto do quarto de Albrevit, mas para quando o ouve gritando. Albrevit acredita que devia ter sido ele a salvar a família Hamilton. Liam entende que o orgulho e a pressão do irmão de restaurar o nome da família o empurraram para decisões terríveis. Em vez de entrar, prefere deixá-lo em paz. Na manhã seguinte, Liam percebe que seu contrato com Radon lhe deu 2 feitiços novos. Corre para a floresta para praticar e passa o dia todo treinando. No fim, consegue aprender um deles. Um feitiço que permite convocar os dragõezinhos direto da dimensão de bolso. Surpreendentemente, o dragão que ele chama não é mais hostil. Age de forma amigável e obedece a ele. Enquanto Liam está com o dragão, Scarlet chega e fica surpresa. Pergunta se ele consegue usar magia sagrada. Depois explica o motivo da visita. Derrotar um dragão é uma conquista enorme, mas os nobres mais velhos não vão deixar que o rank dele suba além de barão tão rápido. Em vez disso, ela planeja nomeá-lo candidato a herói. O título vai recompensá-lo e, ao mesmo tempo, fazer o público se sentir mais seguro depois do incidente com o dragão. Scarlet pergunta como ele derrotou Raidon. Liam conta que formou um contrato com o dragão. Isso a choca, porque sugere fortemente que ele tem magia sagrada. Ela avisa que, se as pessoas descobrirem isso cedo demais, pode trazer problemas sérios. Ordena que ele mantenha segredo, por enquanto. Liam concorda, e no dia seguinte ela lhe envia 3.000 moedas de ouro como pagamento pelo silêncio. Alguns dias depois, Lardon visita Liam e pergunta, sem rodeios, se ele consegue usar magia sagrada. Liam hesita, por causa da ordem de Scarlet, mas Lardon já percebeu que algo está sendo escondido. Diz que a recompensa generosa de Scarlet era suspeita e que se Liam tivesse apenas derrotado Radon de forma normal, ela já teria relatado isso ao rei imediatamente. Como não relatou, deve haver outro motivo. Liam finalmente admite que, depois que Radon entrou no seu corpo, ganhou magia sagrada. Lardon pede para ver. Então Liam usa um feitiço chamado Todo Limpo, que remove condições prejudiciais como veneno e petrificação. Lardon fica impressionado e explica por que isso importa tanto. Há muito tempo, houve uma guerra entre 3 dragões. O dragão com magia sagrada venceu, e depois se uniu a um humano. Esse humano se tornou o fundador do reino deles. A maioria das pessoas sempre acreditou que essa união significava algum tipo de linhagem ou conexão familiar. Mas depois de ver Liam e Radon, Lardon acha que a verdade pode ser outra. Talvez o dragão tenha literalmente se tornado um só com o humano,
exatamente como Radon fez com Liam. Isso significa que Liam pode estar conectado à mesma lenda que fundou o reino. Mas Lardon também vê 2 problemas. Primeiro, a família Hamilton se tornou nobre porque o bisavô de Liam selou Radon. Se Radon estiver ligado à lenda fundadora do reino, essa conquista pode não parecer mais tão heróica. No piorcimo caso, a família poderia perder o status. O segundo problema é o próprio Radon. Lardon teme que o dragão possa odiar o reino por tê-lo selado. Liam pensa no assunto e se lembra de que Radon não pareceu nada irritado por ser chamado de dragão demônio. Radon havia dito que os humanos trocam o nome dele a cada poucos séculos, então não se importa com isso. Por causa disso, Liam acredita que Radon não está planejando vingança. Lardon fica aliviado e pensa que a capacidade de Liam de conversar com Radon com tanta calma talvez tenha evitado algo muito, muito pior. No dia seguinte, Liam vai até a guilda, mas Asuna e Jodi o arrastam para longe rapidamente. Depois do incidente do dragão, muitos aventureiros querem entrar no seu grupo, na esperança de aproveitar da força dele. As garotas o avisam para não confiar nas pessoas facilmente demais. Quando Liam chega em casa, encontra outro problema: propostas de casamento. Muitas famílias agora querem uma conexão com ele, já que sua reputação cresceu rápido demais. Bruno também tenta trazer à tona um possível casamento através dos parentes da esposa. Liam evita o assunto ao máximo. Mais tarde, Liam leva Asuna e Jodi à floresta para mostrar algo novo. Leva-as para dentro da sua dimensão de bolso, onde agora tem uma casa de verdade. Explica que contratou carpinteiros de outra cidade, mandou construir e depois guardou tudo dentro da dimensão. Como já domina melhor o feitiço, os objetos guardados lá dentro não desaparecem mais. Enquanto olham em volta, Jodi diz que o lugar está muito claro demais. Liam experimenta com espíritos para ajustar a iluminação. Usa um espírito de sombra para escurecer o ambiente e uma salamandra para criar uma luz quente. O espírito de sombra é fraco demais, então não consegue ajustar bem a escuridão. Asuna se pergunta se espíritos podem evoluir através de contratos, do mesmo jeito que aconteceu antes. O que dá a Liam uma ideia. Ele forma um contrato com o espírito da sombra, e ele evolui para um ser mais forte, capaz de falar e controlar a escuridão muito melhor. Promete lealdade a ele. Liam então guarda esse espírito no anel para praticar convocação depois. Depois disso, evolui a salamandra e os outros espíritos elementais também. Por conta disso, ganha acesso à convocação de espíritos de nível médio, algo extremamente raro e útil. Pouco depois, Radon manda Liam para a floresta com outra tarefa. Liam convoca um dos dragõezinhos, e ele o leva até uma floresta escondida de fadas. As fadas fogem ao ver um humano, mas se calmam depois que Liam diz que Radon o enviou. Radon explica que as fadas estão em perigo, porque caçadores vendem as asas delas por um preço alto. Ele quer que Liam as proteja, criando uma barreira e dando-lhes nomes. Nomear é um tipo de magia natural que humanos conseguem usar. Liam forma um contrato com uma das fadas, e a nomeia Elsa, e em vez de só ficar mais forte, ela se transforma numa elfa. Todo mundo fica chocado, inclusive a própria Elsa. Radon explica que combinar nomeação com magia de contrato torna o efeito muito mais forte. Diz a Liam para nomear todo ser com quem fizer contrato, dali em diante. Depois de ver Elsa evoluir, as outras fadas todas também querem nomes. Liam faz contrato com cada uma, e uma por uma se tornam elfas. Rhea se torna a líder delas e pergunta como devem servi-lo. Liam não tem nenhuma ordem complicada. Simplesmente pede que construam uma vila e vivam em segurança. Depois de usar tanta mana, Liam se sente exausto. Enquanto descansa, sente uma magia estranha mais adentro da floresta e segue o rastro. Encontra uma fruta mágica crescendo numa árvore. Elsa explica que fadas coletam mana do ar e aguardam em frutas assim. Com a permissão dela, Liam come a fruta e sente seu poder aumentar de novo. Ao testar sua magia, consegue disparar 19 mísseis mágicos de uma vez. No dia seguinte, Liam vai ver as elfas. Elas ficam animadas ao vê-lo, mas a tentativa delas de construir casas está terrível. Antes que ele consiga corrigir, ouvem um grito. Liam corre até o som e encontra bandidos tentando capturar uma das elfas. Manda que a soltem. Quando eles atacam, ele os derrota com mísseis mágicos e um clone de sombra. Como a floresta não é mais segura, Liam decide mudar as elfas de lugar. Primeiro, coloca-as dentro da sua dimensão de bolso. E para sua surpresa, o espaço cresceu por causa da fruta mágica. Depois, leva-as para a terra sob seu controle, onde ficará mais difícil de atacá-las. As elfas ficam maravilhadas com ele e Neil, pedindo que ele se torne o rei delas. Prometem lealdade se ele as proteger. Liam aceita e lhes dá macarrão instantâneo enquanto pensa no futuro delas. Liam continua então a praticar o segundo feitiço sagrado de Radon. Falha por 4 dias, mas finalmente entende como usá-lo. O feitiço é teleporte. Reúne as elfas e move todo mundo para uma área remota, a cerca de 100 km de casa. Seu clone já estava esperando lá, o que lhe permitiu definir o local como destino. Depois de chegarem, Radon diz a Liam para usar o poder da sua marca sobre a terra. Liam obedece e um selo escondido se rompe.
A verdadeira forma da área aparece, revelando uma floresta belíssima. As elfas ficam radiantes. Radon diz que essa é uma das terras que ele mesmo selou há muito tempo. Liam pergunta o motivo, mas Radon fica em silêncio. Então Liam não insiste. As elfas começam a planejar a nova vila, enquanto Liam pratica o teleporte até conseguir usá-lo instantaneamente. Quando está pronto para partir, deixa 3 dragõezinhos ali de guarda e volta para casa. Não muito depois, Scarlet o visita. Pergunta se o dragão dentro dele mencionou algo sobre a Terra Prometida. Liam diz que Radon não usou esse nome, mas mencionou terras seladas. Também conta sobre as elfas, e Scarlet quer conhecê-las. Antes de levá-la até lá, Liam pede ajuda para encontrar alguém habilidoso para guiar a construção da vila. Scarlet o apresenta a um anão que trabalha como engenheiro real. Liam usa um clone para levar o anão até o assentamento das elfas. Quando chegam, Scarlet pergunta a Radon se aquele é o lugar da Terra Prometida, mas Radon não dá uma resposta clara. Scarlet explica que, segundo as legendas, quando a humanidade enfrentar a destruição, a Terra Prometida se tornará um refúgio seguro. Então mostra um anel especial, dito ser a chave da salvação. O anel reage à marca de dragão de Liam. Liam pede para tocá-lo. No instante em que toca o anel, a ilha começa a subir para o céu. Scarlet entende na hora o que isso significa. A Terra é real, e Liam é seu senhor. Scarlet se ajoelha diante dele e jura lealdade. Pede que ele construa um novo país lá, um lugar que possa proteger as pessoas quando chegar a hora do desastre. A vila finalmente começa a tomar forma. Com o anão engenheiro à frente da construção, as elfas transformam a terra vazia num assentamento de verdade. Enquanto se concentram em construir casas, Liam cuida das ameaças externas, limpando os monstros que rondam por perto. Scarlet o observa lutar, cheia de interesse. Liam percebe e pergunta por que ela ainda não voltou para a capital. Scarlet diz que já decidiu ficar ao lado dele. Aos olhos dela, Liam não é mais só outro nobre. Ele é a pessoa escolhida pela Terra Prometida, então servi-lo parece algo natural. Liam fica desconfortável com isso. Uma princesa apoiando-o abertamente pode arrastá-lo para problemas políticos serões. Scarlet explica que a linhagem materna dela é considerada conectada a dragões, motivo pelo qual mulheres da sua família costumam se casar com a realeza. Mas agora que Liam carrega o dragão sagrado Radon dentro de si, Scarlet prefere segui-lo em vez de continuar amarrada às antigas tradições reais. Radon, de repente, diz a Liam para levar Scarlet ao norte, dizendo que há algo lá conectado a ela. Liam segue a direção e, eventualmente, encontra uma entrada de pedra escondida na terra. Atrás dela, há uma ruína subterrânea repleta de escritos antigos. Enquanto avançam, chegam a uma estátua de dragão negro. A estátua ganha vida, e Radon explica que é um golem guardião feito à sua imagem. Liam precisa controlá-lo, não destruí-lo. Radon dá a dica. Seu nome está gravado na cabeça do golem, numa língua antiga, e mudar um único caractere transforma o significado em obedecer. Como Scarlet consegue ler a escrita, ela aponta a marca certa. Liam teleporta-se até lá, remove-a, e o golem aceita Scarlet como sua senhora na hora, por conta do sangue de dragão dela. Scarlet fica para examinar o guardião, enquanto Liam volta para a superfície. Ele ainda está pensando em quão intensa é a lealdade dela quando vê fumaça subindo do vilarejo das elfas. Teleporta-se até lá e encontra o lugar destruído. Rhea conta que a tribo dos lobisomens atacou e arrasou tudo. A tribo aparece logo depois. O líder deles chama Liam de intruso e ordena que ele deixe a terra sagrada. Liam tenta resolver as coisas de forma pacífica, mas o líder ataca antes mesmo de ouvi-lo. Liam se esquiva com teleporte e o detém usando magia de raio. Depois, convoca um dragãozinho para provar que tem a aprovação de Radon. E isso muda tudo. Liam pergunta se os lobisomens estavam protegendo a terra sob o comando de Radon. E o líder confirma. Liam explica que as elfas também estão sob a proteção de Radon, o que significa que os dois lados deveriam ser aliados. O líder dos lobisomens se desculpa, e Rhea sugere que a tribo forme contratos de familiar com Liam, para que todos sirvam ao mesmo senhor. Liam começa com a própria líder. O contrato transforma a líder numa mulher, surpreendendo Liam, que havia assumido que era homem. Ele a nomeia Rina, e então faz contrato com o resto da tribo. No dia seguinte, os lobisomens evoluídos já estão ajudando a reconstruir a vila que eles mesmos destruíram. Rina se desculpa de novo, e Liam deseja ter um feitiço que pudesse arrumar coisas quebradas instantaneamente. Radon diz que, se um feitiço assim não existe, Liam deveria simplesmente inventá-lo. Seguindo o conselho de Radon, Liam imagina os objetos danificados voltando ao estado original e cria um feitiço de auto-reparo. Depois disso, sai para testar mágicas novas sozinho. Enquanto Liam pratica um feitiço aprimorado de míssil de fogo, Elsa chega correndo com notícias urgentes. Soldados humanos entraram na região caçando fadas por causa das asas. Liam teleporta-se até o local e os confronta. Os soldados riem quando ele diz que aquela terra pertence ao seu país, mas ele os avisa com mísseis mágicos. Quando um soldado avança mesmo assim, Liam teleporta-se para o cavalo dele e o joga para longe com uma explosão, deixando bem claro que eles não são bem-vindos.
De volta à vila, Elsa apresenta Liam às fadas que estavam se escondendo na região. Todas querem contratos com ele. O número delas o sobrecarrega, mas ele passa a noite inteira nomeando uma por uma. Cada fada evolui para a elfa, e a vila ganha muitos residentes novos. Mais tarde, Liam reúne Scarlet, Elsa e Rina dentro da casa na sua dimensão de bolso. Mostra-lhes um elmo tirado dos soldados. Scarlet reconhece que pertence ao Reino Po, um dos países que cercam a Terra Prometida. As potências vizinhas são Pedo, Jamel e Quarter. Ela acredita que os soldados eram só batedores e que forças maiores podem chegar em breve para reivindicar o território. Isso faz Liam considerar seriamente o conselho anterior de Scarlet. Se quer proteger a Terra, precisa transformá-la num país de verdade. Scarlet explica que uma nação exige terra, cidadãos e força militar. Liam já tem território, e mais gente está se reunindo sob seu comando. O próximo desafio é poder de fogo. Rina se oferece imediatamente para liderar os lobisomens contra qualquer invasor. Mas a diplomacia chega antes da guerra. No dia seguinte, um nobre do reino Jamel o visita em nome do rei. Diz que Jamel não quer conflito e, em vez disso, propõe uma aliança. Como prova de boa-fé, o rei oferece a princesa Scarlet como futura esposa de Liam. Liam fica chocado e, discretamente, cria um feitiço de telepatia para perguntar a Scarlet o que ela pensa, sem que o nobre escute. Scarlet diz para ele aceitar. Mesmo que a proposta tenha motivações políticas, ainda vai ajudar sua nação em crescimento. Liam concorda, mas diz que o casamento precisa esperar 1 ano, porque quer construir um país decente antes de recebê-la oficialmente. O nobre aceita e vai reportar de volta. Depois, Liam envia um clone junto com Scarlet, para poder usá-lo como ponto de teleporte até a mansão dela. Uma vez lá, sente a energia de Radon dentro do prédio. Scarlet o leva até uma igreja, onde uma estátua de prata de Radon fica no altar. Radon se surpreende que ela ainda exista, e manda Liam lançar todo o limpo sobre ela. A estátua se transforma numa armadura e envolve Scarlet. Com ela, ela consegue usar magia sagrada, mas só por um curto período, antes de se exaurir. Radon explica que criou armaduras assim há muito tempo, para que humanos pudessem tomar emprestado o seu poder, e essa é a peça mais forte que ainda sobrevive. Liam decide que eles podem fazer mais. Usando espíritos, cria uma pequena estátua mágica, e Scarlet coloca sangue nela para formar um contrato. A estátua se transforma em armadura, e essa versão melhorada permite que ela use magia sagrada com mais segurança. Radon comenta que ferramentas mágicas de alto nível são quase vivas, o que dá a Liam outra ideia. Ele usa magia de familiar na armadura e a nomeia Ares, tornando-a mais forte, mais leve e mais fácil de manejar. Radon então revela que uma vez nomeou outra armadura sem pensar muito nisso. Liam entende que ele fala do golem gigante das ruínas. Teleporta-se de volta, coloca sangue no golem e forma um contrato com ele. O golem se transforma numa armadura ao redor do corpo de Liam, enchendo-o de poder imenso. Ele dispara 37 mísseis de poder de uma vez, mas o esforço quase o drena por completo. Radon diz que Liam é só a terceira pessoa a sobreviver usando aquela armadura, e que dominá-la pode torná-lo absurdamente forte. Liam se recupera com cristais de mana e pergunta a Scarlet se pode ficar com a armadura golem emprestada. Ela permite, e ele aguarda na caixa de itens. Scarlet volta para a capital para observar as manobras políticas do rei, enquanto Liam retorna para a vila. A construção avança bem, mas Rhea logo traz outro problema. Trolls vivem nas proximidades e são do tipo agressivo. Ela teme que possam atacar humanos que entrem na região e causar mais problemas, então pede que Liam os traga sob sua proteção também. Liam vai encontrá-los e repara em minério de ferro no caminho. Os Trolls aparecem e exigem saber quem ele é. Liam explica que está construindo uma vila e os convida a se juntar, mas o líder deles se recusa a confiar num humano. Ataca com um porrete enorme, esmagando o chão com força suficiente para deixar crateras. Liam se esquiva, sem querer machucá-los de fato. O líder Troll acaba prendendo o próprio pé numa fenda estreita, provando que é mais inteligente do que parece. Sem conseguir se mover, Liam usa a armadura Golem para sobreviver ao golpe que vem em seguida. O Troll fica atônito. Liam então aponta que seu próprio povo quase foi pego no ataque. Os Trolls percebem que Liam os protegeu secretamente com clones de sombra e magia de barreira. Vendo que Liam os salvou, em vez de atacar de volta, o líder Troll finalmente escuta. Liam explica a proposta da vila e diz que juntar-se a ele vai mantê-los seguros dos humanos e evitar lutas sem sentido. O líder pede para ver o lugar, então Liam os teleporta até lá. Na vila, Rina reconhece o líder Troll na hora. Ataca-o de surpresa e o derruba. Liam pergunta o que está acontecendo, e Rina explica que sempre lutam, porque ele a irrita. Liam entende que são rivais, não inimigos. Quando Rina comenta que ele ficou fraco, Liam explica que ela se fortaleceu por meio do contrato. Ela convence o líder Troll a tentar também. Liam o nomeia Henry, e forma o contrato. Henry fica menor, mais afiado e muito mais forte, evoluindo para um Gigas legendário.
Rina o desafia de novo, e dessa vez, ele consegue igualá-la. Liam então nomeia o resto dos Trolls, transformando todos em gigas e adicionando-os à vila. No dia seguinte, Henry e os gigas trazem pedras enormes do antigo território deles. Liam usa espíritos de fogo e terra para derretê-las e extrair metais. Conseguem ferro, cobre, um pouco de ouro e uma pequena quantidade de mitril. Liam quer mais para a produção de armadura sagrada, mas Radon o lembra que é extremamente raro. Liam se pergunta se a armadura pode ser feita só com ferro. Radon diz que a armadura sagrada normalmente precisa de mitril, porque metal comum não consegue conter esse tipo de poder. Liam tenta assim mesmo. Derrama ferro derretido num molde, adiciona o poder de Radon e molda o resultado numa estátua de sol. Como o nome combina com a forma, a magia se estabiliza. Contra todas as expectativas, Liam cria a armadura sagrada usando só ferro. Faz 15 conjuntos e os divide entre as elfas, os lobisomens e os gigas. No dia seguinte, todo mundo testa a armadura nova. Um grupo de bandidos aparece falando abertamente sobre capturar as elfas para lucrar. Liam está pronto para agir, mas Elsa pede que ele espere. Ela manda uma elfa de cabelo rosa avançar. Os bandidos pensam que ela está se rendendo, mas no momento em que o líder deles estende a mão para agarrá-la, ela o derruba com um único golpe. Os outros atacam e ela os derruba na mesma rapidez. Liam fica impressionado. Até a raça mais fraca da vila ficou perigosa com a armadura. Enquanto pensa em fazer mais conjuntos, o líder bandido se aproxima por trás e o pega como refém. Todos os outros mal reagem, porque sabem que Liam não está em perigo real. Liam simplesmente aponta o punho para o queixo do homem e dispara um míssil mágico, apagando-o na hora. Mais tarde, Liam trabalha dentro da sua dimensão de bolso com os espíritos da água. Pede que separem sal da água do mar e guardem o resultado. Um dos espíritos não está trabalhando, e quando Liam a questiona, ela explica que foi o primeiro espírito da água que ele contratou, e por isso evoluiu. Ficou mais inteligente e está aprendendo a possuir objetos reais. Explica que espíritos fortes conseguem viver dentro de armas ou itens mágicos e lhes emprestar poder. Liam fica curioso e a nomeia Zero para aumentar sua força. Depois, cria uma estátua de metal com espíritos de fogo e terra e faz Zero possuí-la. Isso produz sua primeira armadura mágica elemental, de água. No dia seguinte, Liam dá as armaduras elementais protótipo a Elsa, Rina e Henry. Cada conjunto lhes permite usar o poder do espírito guardado dentro, e os três ficam encantados, porque essas novas armaduras são ainda melhores do que as anteriores. Liam sente que finalmente está construindo força suficiente para defender sua jovem nação, mas Radon sabe a verdade. Liam ainda está pensando pequeno demais. Com as forças e o equipamento que já tem, sua vila não é mais só um assentamento. Já tem poder suficiente para enfrentar países inteiros. Quando Liam finalmente volta para sua cidade natal, Asuna e Jodie já estão lá esperando por ele. E não estão exatamente felizes. Do ponto de vista delas, Liam ficou fora tempo demais, deixando-as por fora de tudo e ainda por cima, segurando a maior parte do dinheiro que ganharam juntos nas missões. Então, a primeira coisa que fazem é reclamar e pedir uma parte do dinheiro. Liam poderia simplesmente ter dado a elas uma divisão normal, mas em vez disso, entrega uma parte enorme da recompensa que Scarlet lhe pagou pelo silêncio sobre Radon. A quantia é tão absurda que as duas ficam nervosas só de olhar. Ainda assim, aceitam e saem para fazer compras. Mas, em vez de comprar roupas, armas ou qualquer coisa chique para elas mesmas, Asuna e Jodie gastam o dinheiro inteiro em Liam. Como só existe um único livro de magia disponível na cidade, elas o compram e levam de presente para ele. Liam fica genuinamente agradecido. Estuda o livro e desbloqueia um feitiço novo. Depois disso, leva Asuna e Jodie até uma hospedaria e conta algo sério. Explica que o assentamento que vem construindo já não é mais uma vilazinha qualquer. Seu objetivo é transformá-lo num país de verdade. As duas garotas ficam chocadas a princípio, mas quando Liam pergunta se elas estariam dispostas a se mudar para lá com ele, nem hesitam. Pelo contrário, já estão prontas para ir na hora. Liam fica aliviado, mas antes de trazê-las, quer entender por completo o feitiço do livro novo. O feitiço se chama Caixa de Poeira. Quando ativado, cria um container de armazenamento escuro. À primeira vista, parece igual a caixa de itens, já que os dois feitiços conseguem guardar coisas de acordo com a mana do usuário. Mas Caixa de Poeira tem um efeito colateral estranho. Liam coloca um pequeno pedaço de comida ali dentro por um curto período, e quando o retira, a comida já está terrivelmente apodrecida. Isso faz o feitiço parecer inútil no começo. Mas Liam pensa com mais cuidado. Se Caixa de Poeira consegue acelerar a decomposição, talvez também consiga acelerar o envelhecimento natural ou a fermentação. Testa a ideia com suco de uva e levedura. Depois de deixar a mistura ali dentro por só alguns minutinhos, ela se transforma em vinho. Agora Liam vê o verdadeiro valor do feitiço. Para medir a força do efeito, coloca 10 garrafas de suco de uva dentro da caixa de poeira, por diferentes períodos de tempo. Jodie fica responsável pela degustação porque, apesar da aparência jovem, tem experiência de sobra para julgar bebida alcoólica.
Depois de comparar as garrafas, ela descobre que 1 hora dentro da caixa de poeira equivale a mais ou menos 1 ano de envelhecimento. Isso dá a Liam uma nova ideia de negócio. Ele pode criar vinho envelhecido numa fração minúscula do tempo normal. Com essa descoberta, Liam leva Asuna e Jodie até seu novo assentamento. As garotas ficam maravilhadas quando chegam. A vila de Liam já não é mais só um punhado de gente vivendo junto. Elfas, lobisomens e digas, todos trabalhando sob seu comando, construindo casas e organizando a terra. Asuna e Jodie se dão bem rapidinho com os moradores. E naquela noite, todo mundo faz uma festança de comemoração. No dia seguinte, Liam leva o grupo até a floresta para colher frutas silvestres para a fabricação de vinho. Henry e Rina, como sempre, transformam uma tarefa simples numa competição. Elsa precisa lembrá-los de não esvaziar completamente as mesmas árvores. Tudo parece tranquilo. Até Liam ouvir alguém gritando de dor. Ele corre até o local e vê um homem pálido mordendo um dos gigas. Liam ataca o estranho na hora com mísseis de poder e o joga para longe. O atacante escapa pela floresta antes que Liam consiga detê-lo. Como um dos seus está ferido, Liam decide ficar e cuidar da vítima em vez de perseguir o inimigo. E então as coisas ficam piores. O gigas mordido fica pálido e, de repente, ataca Henry como uma fera sem consciência. Henry o contém, mas o homem não recupera o controle. Liam supõe que algum tipo de maldição, veneno ou efeito mágico está tomando conta do corpo dele. Usa magia de purificação sagrada, e as marcas de mordida cicatrizam. O gigas se calma e desmaia. Jodie diz que a situação lembra vampiros. Todo mundo acha isso impossível, já que vampiros não deveriam conseguir se mover durante o dia. Mas Jodie explica que existe uma exceção. Drácula. Um Drácula é um vampiro mutante raríssimo, que aparece só uma vez a cada poucos séculos. Seu poder consegue transformar outros vampiros, permitindo que sobrevivam à luz do sol. Liam entende que isso é muito mais sério do que um ataque aleatório. Envia batedores para investigar. Pouco depois, um dos lobisomens volta com notícias perturbadoras. Um exército de quase 10.000 vampiros está se aproximando do assentamento. E pior ainda, o exército não é feito só de vampiros. Inclui orcs, goblins e outras raças que devem ter sido transformadas pelo Drácula. Elsa explica que vampiros comuns costumam evitar problemas e viver na quietude. Se estão atacando como um exército, então o Drácula deve estar no controle. O grupo se preocupa em ser mordido e transformado também. O primeiro plano de Liam é evacuar as vilas próximas. Infelizmente, alguns lugares já foram tomados. Um sobrevivente relata ter visto um vampiro poderosíssimo comandando o exército infectado, o que confirma a teoria de Jodie. Liam entende que lutar contra milhares de vítimas, uma por uma, não vai resolver o problema real. Ele precisa retirar o Drácula do campo de batalha. A luta começa com Elsa usando magia de água para prender e afogar grupos de vampiros, enquanto Rina explode inimigos com magia de explosão. Então, a névoa de sangue flutuando pelo ar se reúne num único corpo, revelando o próprio Drácula. Liam estava esperando exatamente esse momento. Teleporta o Drácula para longe, cortando-o do exército. Antes de atacar, dá a ele uma chance. Pergunta se está disposto a viver em paz com as outras raças. O Drácula se recusa na hora. Essa resposta já diz tudo o que Liam precisava saber. Liam dispara mísseis de poder, mas o Drácula os bloqueia. Tenta lanças sagradas, mas também não funcionam. O Drácula continua se desfazendo em poeira e reconstruindo o corpo sem dano nenhum. Explica que já está morto, então feridas normais não significam nada. Enquanto houver força vital por perto, ele pode se curar para sempre. Essa afirmação dá a Liam uma nova ideia. A caixa de poeira não consegue prender seres vivos, mas o próprio Drácula alega que não está vivo. Liam arrisca e o prende dentro da caixa de poeira. O Drácula tenta se libertar, mas a caixa o mantém preso, isolado de qualquer força vital externa. Sua regeneração começa a falhar. Liam espera o feitiço terminar o trabalho. Depois de 10 horas, a caixa de poeira mostra que o Drácula caiu em animação suspensa, o que significa que não consegue mais se mover ou agir. Liam volta ao campo de batalha, onde Asuna e Jodie ficam aliviadas ao vê-lo vivo. O exército vampírico parou de atacar, mas as vítimas ainda estão em perigo. Os corpos delas começam a liberar mana instável, e algumas gritam de dor. Radon explica o que está acontecendo. A magia do Drácula forçava aqueles corpos a permanecer em forma vampírica. Agora que o poder dele foi cortado, a transformação está entrando em colapso e as vítimas podem morrer se nada for feito. Liam se lembra de que seu feitiço sagrado curou o gigas mordido antes. Testa a magia num goblin transformado e a vítima volta ao normal. Isso prova que dá para salvá-los, mas há gente demais para curar um por um. Radon manda Liam aumentar sua potência. Liam entende o recado e equipa a armadura golem. Com a armadura reforçando sua mana, transforma o feitiço de purificação numa versão de área ampla. Uma onda brilhante de luz sagrada se espalha pelo vale e cura todo mundo afetado pelo Drácula. O feitiço funciona perfeitamente, mas custa a Liam quase toda a sua força. A armadura desaparece, e ele desmaia.
Cerca de 1 hora depois, desperta com Asuna o repreendendo por ser tão imprudente. A primeira preocupação de Liam não é consigo mesmo. Pergunta se as vítimas estão a salvo. Asuna mostra que todo mundo voltou ao normal. Depois que as coisas se acalmam, Liam chama os vampiros originais para se encontrar com ele. São menos de 20. O líder deles se curva e se oferece para morrer como punição pelo desastre. Liam se recusa. Já que o Drácula os controlava, não os responsabiliza. Em vez disso, oferece um lugar dentro do seu assentamento. Promete ajudá-los a viver sob o sol, mas impõe 2 regras: obedecer suas leis e não machucar os outros moradores. Os vampiros aceitam. Liam então modifica o próprio contrato de familiar para controlar a evolução deles, transformando-os em altos vampiros, uma forma mais forte, capaz de sobreviver ao dia. 4 dias depois, o Drácula finalmente desaparece por completo dentro da caixa de poeira. Liam remove o feitiço e encerra aquele capítulo. Enquanto isso, fora do território de Liam, um nobre de outro país revisa gravações da batalha. Seu plano original era usar o incidente do Drácula como desculpa para enviar tropas até a Terra Prometida e tomá-la. Mas depois de ver Liam derrotar o Drácula, ele fica cauteloso. Em vez de atacar de imediato, ordena que seu pessoal reúna mais informações. De volta às terras de Liam, o assentamento cresce rapidamente. Muitas criaturas desalojadas pelo exército do Drácula se tornam familiares de Liam, e a vila se expande tanto que já começa a parecer uma cidade. Numa tarde, enquanto Liam inspeciona a construção com seus slimes de estimação, Henry o avisa que mercadores chegaram. Querem conhecer o rei dessa terra. Liam diz que não é rei, mas o povo à sua volta discorda fortemente. Para eles, ele já é o governante. Começam a aclamá-lo, e Radon aparece para reconhecer oficialmente Liam como rei do novo país. Mais tarde, Liam visita Scarlet. Ela vem investigando por que a corte real de Jamel está tão interessada na Terra Prometida. Ainda não encontrou a verdade completa, mas tem certeza de que o reino está escondendo algo. Eles querem algo conectado à Terra, e não parecem prontos para admitir isso. Liam volta e pergunta a Radon o que pode estar escondido ali. Radon dá apenas uma pista. O golem de dragão foi deixado ali para proteger algo. Isso já basta para Liam. Ele se teleporta de volta até as ruínas onde o golem foi encontrado. Radon manda encher o local com mana. Assim que Liam faz isso, uma escada aparece no piso. Ele desce e encontra uma câmara escondida, coberta de símbolos estranhos. O ambiente parece semelhante ao seu anel mágico, um lugar onde conhecimento pode ser guardado. Radon confirma. Aquele foi um dia seu ninho. Dragões são famosos por acumular tesouros, mas o tesouro de Radon não é só ouro ou joias. Ele guardou ali magia antiga e proibida. À medida que Liam se fortalece, mais níveis do ninho vão se desbloquear. Liam transfere um feitiço para o anel. Ao lançá-lo, bolhas pálidas aparecem. Elas estouram ao toque e absorvem mana. Depois de testar, Liam percebe que as bolhas cancelam magia. Foram feitas para impedir que alguém roubasse feitiços daquele lugar. Radon manda que ele domine esse feitiço antes de avançar. Liam experimenta ataques. Golpes físicos não fazem nada, enquanto magia faz as bolhas se multiplicarem. Para treinar mais rápido, cria um clone. O Liam de verdade produz as bolhas, enquanto o clone continua atacando-as. Depois de algumas horas, ele passa o teste e ganha acesso a outro feitiço. O feitiço é o escudo de força absoluto. Consegue bloquear completamente um ataque físico, não importa quão forte, mas se quebra depois disso. Liam pratica com clones para reduzir o tempo de conjuração e aumentar a quantidade de escudos que pode usar. Percebe que ainda precisa melhorar antes de confiar nisso numa luta de verdade. Radon diz que o próximo andar contém o escudo de magia absoluto, um feitiço que bloqueia um ataque mágico. Em vez de esperar, Liam tenta recriá-lo, alterando a fórmula do escudo de força. Depois de estudar a estrutura do feitiço, consegue modificá-lo com sucesso. Radon fica chocado porque Liam acabou de recriar um feitiço antigo que ninguém conseguia refazer há séculos. Poucos dias depois, Asuna chega correndo com uma mensagem de Henry. Liam se teleporta até ele e encontra um grupo de cavaleiros de Pala. O líder se apresenta como Blast e diz que o rei de Pala quer que Liam se case com a princesa Flora para criar boas relações entre os países. A proposta já parece suspeita desde o início. Blast também pergunta sobre um possível noivado entre Liam e Scarlet. Liam responde que nada vai acontecer esse ano, porque seu país ainda está sendo construído. Blast aproveita a brecha na hora e diz que Pala está pronto para agir mais rápido. Revela que Flora já está com eles. Uma garota de cabelo azul desce da carruagem. Liam fica surpreso, mas toda a situação parece apressada demais. Blast chega a oferecer deixar Flora com ele imediatamente. Liam sugere que vão até a vila discutir tudo com calma. Antes que consigam se mover, Liam sente perigo e lança, instantaneamente, o escudo de magia absoluto. Um ataque de fogo massivo explode instantes depois. A explosão derruba todos ao redor, mas Liam protege Flora a tempo. Radon explica que o ataque veio de um espírito suicida artificial, um monstro criado só para destruir seu alvo. E o alvo, claramente, era Flora. Liam olha em volta e percebe que Blast desapareceu. Radon acredita que Blast armou o ataque ele mesmo.
Liam deixa Henry de guarda no local e leva Scarlett até a cena. Quando Scarlett vê Flora, diz a Liam que não existe nenhuma princesa chamada Flora em nenhuma família real vizinha. Liam explica o que Blast disse, e Scarlett reconhece o nome. Blast é conhecido como o especialista em serviços sujos de Pala. Scarlett decifra o plano. Pala provavelmente enviou uma falsa princesa até Liam, planejando matá-la em terras dele e depois usar a morte como desculpa para começar uma guerra. Ao examinar Flora, Scarlett encontra sinais de que a garota pode ser filha ilegítima de um nobre de alto escalão, alguém não oficial e fácil de sacrificar. Flora desperta e entra em pânico ao descobrir que sobreviveu. Avisa Liam para não se aproximar, mostrando uma marca de maldição na mão. Ela acredita que a maldição vai matá-la ou transformá-la num perigo para todo mundo. Liam simplesmente toma a mão dela e remove a maldição com magia sagrada. Scarlett explica que a maldição a transformaria num monstro controlado por quem a tivesse lançado. Radon reconhece aquela magia sombria e suspeita que esteja conectada ao mesmo tipo de poder que criou o Drácula. Liam fica furioso, mas foca em Flora primeiro. Já que ela não tem para onde voltar em segurança, diz que ela deve ficar sob sua proteção. Pala não vai poder usá-la de novo. Depois disso, Scarlett diz a Liam que os 3 países vizinhos continuam subestimando-o. Ele precisa mostrar poder, mas não necessariamente começando uma guerra. A sugestão dela é criar a própria moeda. Explica que a qualidade das moedas pode revelar a tecnologia de uma nação. No reino dela, as moedas públicas são menos detalhadas que as versões originais. Se Liam conseguir fazer moedas comuns com desenhos nítidos e consistentes, os países vizinhos vão entender que sua nação tem métodos de produção avançados. Liam começa com moedas de prata, usando espíritos de fogo e terra para moldá-las. Depois se prepara para fazer moedas de cobre. Scarlett sugere bronze porque é mais barato e avisa que reduzir a quantidade de cobre normalmente destrói os detalhes. Liam a surpreende, criando moedas de bronze limpas e de alta qualidade, usando só metade do cobre necessário. Asuna e Jodie levam as moedas novas até a guilda dos mercadores. O gerente da guilda fica pasmo, especialmente ao saber que são para uso do dia a dia. As moedas de bronze o chocam ainda mais, porque o nível de detalhe delas não devia ser possível com uma proporção tão baixa de cobre. Estima que, se Liam mantiver a qualidade consistente, sua moeda pode valer 3 vezes mais que a moeda de Jamel. Por essa mesma época, Liam recebe uma carta de Albrevit. A mensagem é rude e arrogante, basicamente exigindo que Liam vá se encontrar com ele para discutir o novo país. Scarlett diz a Liam para ignorá-la, já que Albrevit não tem autoridade sobre ele e nem sequer é o chefe da família Hamilton. Liam segue o conselho dela. Em vez de responder a Albrevit, convida Bruno, o irmão que realmente respeita. Bruno visita o novo país e se impressiona com o quanto já está desenvolvido. Pede formalmente se a família Hamilton pode comerciar com a nação de Liam. Liam fica surpreso, mas percebe que Bruno é sincero. Antes de concordar, contata Scarlett por telepatia, pedindo conselho. Ela diz para tratar Bruno bem, com impostos justos e termos comerciais amigáveis, já que ele se aproximou com respeito. Mas, se um dia Albrevit vier, Liam deve tratá-lo com rigidez. Um governante precisa mostrar bondade aos aliados, mas nunca deixar ninguém desdenhar dele. Liam aceita o conselho e finaliza o acordo comercial com Bruno. Depois do acordo com Bruno, Liam volta para sua dimensão de bolso, pensando nos próximos passos. Radon aponta que usar moeda para mostrar poder é inteligente, mas só vai impressionar quem realmente entende de política e economia. Sempre vão existir idiotas imprudentes demais para ignorar a lógica e tentar invadir mesmo assim. Por isso, Liam precisa se fortalecer também no combate direto. Liam já sabe que magia é poderosa, mas também entende que tem limites. Radon explica que magia não serve só para lançar feitiços. Também pode ser usada para fortalecer o corpo. Liam não entende bem no começo, então Radon assume uma forma pequena, quase humana, e demonstra. Circulando mana pelo próprio corpo, se fortalece e salta de um lado a outro com facilidade. Liam copia o método, empurrando mana para as pernas. Consegue dar um salto alto, mas perde o controle e vai de cara no chão. Radon fica impressionado que ele tenha pego o jeito tão rápido, mas avisa que isso é só o começo. Para a próxima etapa, Radon cria bolhas absorventes de mana ao redor da cabeça, das mãos e dos pés de Liam. Ele precisa preencher cada uma com quantidades diferentes de mana, para afinar seu controle. No começo, luta muito, mas continua praticando até que mover mana pelo corpo se torne bem mais suave. Depois que Liam se acostuma com isso, Radon lhe dá outro exercício. Cria uma corda de luz e desafia Liam para um cabo de guerra mágico. Liam puxa normalmente, mas nada acontece. Radon explica que precisa enviar mana até a mão para mover a corda. Liam usa 10% da sua mana e finalmente consegue puxá-la um pouquinho, mas Radon o acompanha na hora. Liam entende o objetivo. O treino é sobre ler quanta mana o oponente está usando e responder na medida certa. Foca no fluxo dentro da corda, ajusta a própria mana e consegue acompanhar. Então Radon dificulta ainda mais, enviando mana pelo ar em vez de pela corda.
Liam sofre, mas resiste até o fim. Para o teste final, Radon manda que ele dispare o máximo de mísseis mágicos possível. Liam espera o limite habitual de 19, mas de repente dispara 29. Fica chocado porque sua mana total não aumentou. Radon explica que o controle melhor tornou sua magia muito mais eficiente. Liam finalmente entende que seu poder bruto nunca foi o único problema. Ele precisava da habilidade de usá-lo corretamente. No dia seguinte, Liam realiza uma reunião na mansão de Scarlet com seus principais seguidores. Elsa relata que a cidade está com pouco sal e água potável. Liam diz que pode reabastecer, mas Asuna pergunta como ele vinha conseguindo esses suprimentos até agora. Liam explica que envia um clone até o mar, guarda a água salgada na caixa de itens e separa o sal ele mesmo. Os outros sentem que um rei não devia estar fazendo esse tipo de trabalho básico pessoalmente. Scarlet então pergunta a Radon se há depósitos de sal perto da Terra Prometida. Radon diz que talvez haja algo a sudoeste da cidade, porque gado selvagem e ovelhas costumam se reunir por ali. Scarlet entende a dica na hora, já que animais são naturalmente atraídos por salgema. Depois da reunião, Asuna comenta que a vida seria mais fácil se o reino tivesse um oceano. Scarlet explica que a região, na verdade, já esteve conectada ao mar, mas durante a antiga Guerra dos Dragões, Radon jogou uma montanha e cortou a ligação. Liam fica pasmo com a naturalidade com que o velho poder de Radon é mencionado. Mais tarde, Liam pede que Radon lhe empreste força para criar um oceano em suas terras. Radon se recusa e diz que ele resolva isso com a própria habilidade. Então Liam cria uma versão menor, um lago de água salgada com praia. Conecta-o ao oceano real através da caixa de itens para que nunca seque. Asuna e Scarlet ficam encantadas, e o lugar rapidamente se transforma num point relaxante de natação para as garotas. No dia seguinte, Liam leva Scarlet para casa, mas ela recebe uma notícia ruim. A terra natal da mãe dela está sofrendo com uma seca. Liam se oferece para fornecer água, dizendo que isso vai melhorar as relações e ajudar quem está sofrendo. Recusa-se a cobrar dinheiro porque não quer lucrar com um desastre. Scarlet vai avisar o pai. Liam volta para sua cidade e manda os espíritos da água enchendo barris com água limpa. Radon o avisa que bondade nem sempre é bem recebida. Gente poderosa costuma suspeitar de motivos escondidos, mesmo quando a ajuda é oferecida com sinceridade. E de fato, acontece exatamente isso. Scarlet depois conta a Liam que o pai dela rejeitou a oferta, alegando que o reino consegue lidar com o desastre sem ajuda externa. Radon sugere uma solução diferente: fazer chover. Existe magia sagrada de alto nível capaz de controlar o clima. Liam fica animado, mas sabe que ainda não está pronto para usar esse tipo de feitiço. Também percebe que ajudar sem permissão pode ofender o reino, então escolhe um plano mais discreto. Visita Bruno e propõe que ele conduza oficialmente o esforço de socorro, já que Bruno é um nobre de baixo escalão. Ajudar áreas atingidas pela seca contaria como uma conquista para ele. Liam vai teleportar água em segredo para onde for necessário, enquanto Bruno distribui tudo publicamente. Bruno gosta da ideia, mas diz que precisa de tempo para providenciar dinheiro para transporte e suprimentos. Liam diz que não se preocupe com o pagamento, já que não está fazendo isso pelo lucro. Só que o rei de Gemel parece suspeitar do que Liam está planejando. Envia nobres até a cidade de Liam, sob a desculpa de se preparar para o futuro casamento com Scarlet. Radon acredita que estão ali, na verdade, para vigiá-lo e impedi-lo de ajudar as áreas afetadas pela seca. Liam pensa em enviar um clone, mas Henry relata que os visitantes de Gemel estão inspecionando a cidade e revirando tudo, supostamente para a procissão do casamento. Liam percebe que até seu clone pode ser notado. Manda Henry monitorá-los, enquanto muda de estratégia. Liam experimenta alterar a aparência do clone. Primeiro, tenta mudar o cabelo com magia de vento, mas isso só o deixa mais suspeito. Depois, percebe que o clone copia sua aparência no momento da invocação. Usando magia de familiar avançada, transforma o clone numa mulher e a nomeia Amélia. Como ela consegue usar a magia dele, envia-a para resolver a situação da seca discretamente. As semanas passam, e a cidade de Liam fica cada vez mais movimentada. Mercadores e viajantes de outros países começam a visitar, e as conexões comerciais se expandem depois do acordo bem-sucedido de Bruno. Ainda assim, os observadores de Yamel continuam seguindo Liam de forma bem óbvia. Ele percebe, mas decide esperar Amélia terminar o trabalho. Um dia, 2 dos slimes de estimação de Liam se aproximam cobertos de sujeira, por causa das ruas mal feitas. Isso dá a Liam sua próxima missão: estradas de verdade. Manda os Digas coletarem pedras enormes e quebrá-las em cascalho, enquanto os espíritos da terra escavam as rotas planejadas. Radon explica que esse mundo tem vários métodos de construção de estradas, e o mais avançado usa um mineral chamado solo ardente, que funciona como asfalto. Liam gosta da ideia e vai com tudo. Seus espíritos escavam uma vala mais profunda do que a maioria das capitais usaria até nas melhores estradas. Radon avisa que quem está observando já está chocado com a qualidade, mas Liam continua.
Os gigas enchem a vala com cascalho. Depois, Liam usa espíritos de fogo para derreter o solo ardente por cima, criando uma estrada lisa e durável. Depois que as ruas principais ficam prontas, expande o projeto para conectar a cidade com as áreas externas. Trabalhando, Liam percebe outra falha. Manda os espíritos de fogo suavizarem a superfície, e depois pede que os espíritos de terra ergam ligeiramente o centro. Radon não entende por que ele está sendo tão minucioso. Então Liam derrama água sobre a estrada. Ela escorre para as laterais, em vez de se acumular no meio. Liam explica que, como o centro é o que mais desgasta, erguê-lo previne danos causados pela água ao longo do tempo. No dia seguinte, o trabalho na estrada continua. Enquanto isso, Liam cria um método de treino estranhíssimo: dormir numa corda bamba. Radon questiona o sentido daquilo, e Liam explica que se manter equilibrado numa corda exige reforço corporal constante. Se conseguir manter o controle de mana até dormindo, sua conjuração vai melhorar naturalmente. Cai muitas vezes, mas eventualmente aprende a se equilibrar de forma adequada. Radon então manda que ele preste atenção no que mudou. Liam percebe que seus sentidos se aguçaram. Radon explica que a mana de uma pessoa é sutilmente influenciada pela região de onde ela vem. Já que o controle de Liam melhorou, ele agora talvez consiga detectar forasteiros pelas assinaturas mágicas deles. Liam espalha sua mana pela cidade e encontra pessoas suspeitas na hora. Para sua surpresa, não é só Jamel. Os 3 países vizinhos têm espiões dentro da sua cidade. Radon diz para não entrar em pânico, já que os espiões não sabem que Liam os notou. No dia seguinte, Liam visita Scarlet e pergunta sobre a força militar das nações vizinhas. Ela diz que Jamel e Pala têm cerca de 40.000 soldados cada, enquanto Quarter tem por volta de 50.000. Liam entende que, juntos, eles somam mais de 100. 000 soldados, enquanto seu país tem apenas cerca de 10.000 pessoas, incluindo civis. Mesmo com a armadura mágica, ele não quer guerra agora. Scarlet promete cuidar da diplomacia o máximo possível. Liam volta para casa e se pergunta se até países mais distantes podem estar de olho nele. Estende seu alcance de mana e capta um sinal estranho vindo de debaixo da terra. Teleporta-se até lá, interrompe o trabalho na estrada e manda os espíritos da terra escavarem. Bem lá no fundo, encontra blocos sólidos de mitril de altíssima qualidade. A descoberta muda tudo. Existe uma mina de mitril inteira debaixo daquela área. Com tanto metal raro, Liam pode criar armadura mágica para todo o seu país e ainda ter sobra. Percebe que essa é a forma perfeita de desencorajar uma invasão. Manda Scarlet anunciar a descoberta publicamente. Seu país tem uma mina de mithril e recursos suficientes para equipar seus cidadãos com armadura mágica. Pouco depois, Liam pausa o projeto das estradas e transfere os trabalhadores para a mineração. Elsa calcula que o mithril vai ser suficiente para milhares de conjuntos de armadura. Liam refina o minério em barras e, por um instante, imagina o quão rico poderia ficar vendendo tudo. Mas também se decepciona porque o trabalho nas estradas desacelerou. Rhea também se sente inútil, já que as elfas não contribuíram muito com os projetos recentes. Ela explica que algumas elfas ganharam magia depois do contrato com Liam, mas precisam de livros de feitiço para aprender de verdade. Isso dá a Liam uma ideia. Seu anel guarda incontáveis feitiços e é feito de mithril. Em vez de fazer anéis individuais para todo mundo, decide criar espaços compartilhados de aprendizado de magia, iguais à ruína. Testa a ideia com Rhea, que consegue usar magia de gelo. Liam coloca uma fina camada de mithril embaixo de parte da estrada, guarda um feitiço ali dentro e pede que Rhea fique de pé por cima. O feitiço flui até a mente dela e ela imediatamente lança um ataque simples de gelo. Liam explica que a chapa de mithril funciona como um dispositivo de armazenamento mágico. Como está debaixo de uma estrada pública, qualquer um com talento pode aprender com ela. Isso o inspira a reconstruir toda a rede de estradas como uma gigantesca biblioteca mágica. Em pouco tempo, as ruas da cidade se tornam mais do que transporte. Elas guardam feitiços que os cidadãos podem aprender livremente. Rhea chama isso de jogada genial, já que agora até moradores comuns podem ajudar a defender a cidade. Liam adiciona outro recurso também. Pede que Rhea use um feitiço de telefone enquanto está sobre a estrada. Um pequeno dispositivo mágico aparece na mão dela, permitindo que ligue para alguém em outra parte da cidade. Rhea fica maravilhada. Liam não construiu só estradas. Criou uma rede de comunicação mágica. Mais tarde, Liam ensina Flora magia básica de luz. Já que ela formou um contrato de familiar com ele, agora também consegue usar magia. Ela fica maravilhada, porque nunca acreditou que tivesse talento. Liam explica seu plano de expandir as chapas de mithril por debaixo das estradas, criando sistemas para poços, luzes, fornos e outras necessidades do dia a dia. Flora acha que usar mithril tão raro para facilitar a vida comum é um desperdício. Liam discorda. Acredita que, se a magia reduzir o tempo que as pessoas gastam com tarefas, elas podem se dedicar a coisas que realmente as fazem felizes. Flora se emociona e o elogia como um governante que realmente se importa com o seu povo. Então Henry contata Liam com uma notícia. Cavaleiros montados em dragões, vindos de Coador, chegaram.
Flora explica que os Cavaleiros Dragão de Coador são famosos pela habilidade e pela lealdade dos seus dragões. Liam fica curioso e se teleporta para conhecê-los. Mas assim que Liam se aproxima, os dragões entram em pânico. Os cavaleiros percebem rapidamente que os dragões têm medo dele. Radon explica que feras mais fracas naturalmente temem algo muito mais forte. A capitã se apresenta como Sheila, a 19ª princesa de Coador. Sheila desafia Liam para um duelo imediatamente. Liam fica confuso, já que acabaram de se conhecer. Mas Sheila diz que lutar é a forma mais rápida de entender a força de alguém. Liam não quer muito essa luta, mas uma aliança com Quarter poderia ajudar a equilibrar a situação política delicada, então aceita. O duelo começa. Sheila se move numa velocidade incrível, desaparecendo da visão de Liam. Liam se protege com o escudo de força absoluto e o escudo de magia absoluto. Os golpes físicos dela falham, e a magia de fogo também é bloqueada. Depois, ela se move tão rápido que Liam não consegue acompanhar. Radon o avisa bem a tempo, permitindo que Liam esquive de um golpe de espada. Para resolver o problema, Liam espalha uma névoa mágica fininha ao redor de si mesmo. Sentindo as perturbações na névoa, consegue seguir o movimento de Sheila mesmo quando os olhos não conseguem. Sheila percebe que sua velocidade já não basta e encerra o duelo, satisfeita com a habilidade de Liam. Liam teleporta Sheila até sua mansão para uma conversa adequada. Ela fica chocada ao descobrir que teleporte é real. Liam explica que é um dos feitiços de Radon. Ele espera que Coador peça uma aliança de casamento, como os outros países, mas Sheila diz que eles querem só um pacto militar de não agressão. Liam fica desconfiado, então Sheila explica um velho aviso de Coador. Nunca ataque a coroa dragão, ou seja, Radon. Há muito tempo, Coador quase entrou em colapso por causa de algo envolvendo Radon. Sheila veio pessoalmente confirmar se Liam realmente carrega o poder do dragão e garantir a paz caso carregue mesmo. Depois de consultar Radon, Liam concorda. Sheila relaxa visivelmente após o aperto de mãos, revelando o quanto estava tensa esse tempo todo. Então pergunta o nome do país dele. Antes que Liam consiga responder, Radon aparece em sua forma de dragão e declara oficialmente o nome do reino. Liam Radon. Sheila fica tão abalada com a visão do dragão divino que quase não consegue se manter composta. Mais tarde, Liam acompanha Sheila para fora. Ela fica pasma ao ver luzes brilhando em cada casa. Liam explica que criou sistemas que permitem usar magia livremente dentro dos prédios. Sheila investiga e fica ainda mais impressionada ao descobrir que a cidade também tem feitiços de água, fogo e iluminação embutidos na infraestrutura. Quando Liam menciona a mina de Mithril, Sheila fica ainda mais cautelosa quanto ao poder dele. Então pergunta se a cidade tem muitas pedras mágicas. Liam não sabe o que são. Sheila explica que pedras mágicas se formam quando mana desperdiçada de feitiços se acumula e cristaliza. Liam testa isso lançando um feitiço com eficiência perfeita. Sheila fica chocada, porque nenhuma mana é desperdiçada. Liam explica que Radon o treinou para conjurar com eficiência total, algo que Sheila acha quase impossível para um humano. Depois de deixar Sheila em casa, Liam pergunta a Radon sobre as pedras mágicas. Radon manda que ele lance um feitiço de propósito ineficiente. Liam faz isso, e a mana desperdiçada se transforma em poeira brilhante. Radon explica que essa poeira, com o tempo, endurece e vira pedras mágicas. Liam escaneia a cidade e encontra sinais fracos por todo lugar, mais uma pedra maior. Ele a desenterra, mas Radon diz que ainda está jovem e não é muito potente. Mesmo assim, pedras mágicas são raras, porque normalmente só se formam em campos de batalha, onde muitos feitiços são lançados. Podem valer mais do que diamantes. Liam vê ali, na hora, uma oportunidade econômica. Chama Bruno e explica que sua infraestrutura mágica pode produzir pedras mágicas regularmente. Bruno fica pasmo, mas quando Liam pede ajuda para comercializá-las, aceita animadamente. Bruno examina uma pedra mágica jovem e explica que recém-casados adoram o padrão delas. Pedras mais antigas são muito mais raras e podem valer 5 vezes mais, mas levam séculos para maturar. Isso não é nenhum problema para Liam. Ele coloca a pedra dentro da caixa de poeira por 3 semanas, envelhecendo-a em 500 anos. O resultado é uma gema pequena, mas belíssima. Liam a envia, através da caixa de itens, até Amélia, que faz parte de uma delegação visitando Coador. Amélia a apresenta ao rei de Coador como um presente celebrando a aliança. O rei fica sem palavras diante da pedra mágica de 500 anos. Quando a delegação retorna, Rhea conta a Liam que o rei e a rainha de Coador ficaram estarrecidos e enviaram vários presentes em troca. Sheila também vai voltar a visitar, para aconselhar Liam sobre política externa. E à medida que o tempo passa, o reino de Liam se torna cada vez mais estável e próspero. Seus seguidores tomam conta da maior parte do trabalho complicado, deixando-o livre para focar no que ele mais ama: aprender novas magias com Radon e continuar se fortalecendo, cada dia mais. E por hoje é isso. Se curte recaps de anime como este, comente qualquer coisa aí nos comentários. Eu sempre leio todos.
Confere também esse outro vídeo aí, você vai adorar. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.